Leitura do dia 52/365. Deuteronômio 1-3. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 21 de fevereiro de 2023 do Plano Anual. Deuteronômio 1. Os israelitas passaram 40 anos em uma jornada que deveria ter durado 11 dias. Não foi a distância que atrasou a entrada na terra prometida. Foi a condição espiritual deles. O propósito de Deus ia muito além do que levar um enorme grupo de pessoas para uma nova terra. O Senhor estava preparando um povo para viver em obediência a Ele. Que vantagem teria a terra prometida se os israelitas fossem tão ímpios como as nações que viviam ali? A jornada foi dolorosa, mas necessária para a preparação. Por meio dela, o Senhor se revelou aos israelitas como o Deus vivo, o líder da sua nação. Ele também os ensinou quem eles eram: pecadores, pessoas inclinadas à rebelião e à dúvida. Deus deu a este povo rebelde a lei para ajudá-los a compreender como deveriam relacionar-se com Deus e as outras pessoas. Sua peregrinação espiritual pode ser prolongada, talvez você enfrente dores, desânimo e dificuldades. Mas lembre-se: Deus não está apenas mantendo você vivo. Deseja prepará-lo para servi-lo e para ser fiel a Ele. Os 40 anos de peregrinação no deserto haviam terminado. Os acontecimentos narrados em Deuteronômio cobrem apenas 1 ou 2 semanas do 11º mês do 40º ano de peregrinação. No último mês os israelitas passaram em luto por Moisés. Então, entraram na terra prometida no 1º mês do 41º ano após o Êxodo. Note que o resumo que Moisés fez sobre a jornada de 40 anos de Israel começa pelo episódio no Monte Sinai, não no Egito. Por que Moisés excluiu a primeira parte do Êxodo? Porque não se referiu ao percurso geográfico, e sim ao desenvolvimento da nação. Na mente de Moisés, Israel surgiu no Sinai, não no Egito, pois foi no monte que Deus fez sua aliança com o povo. Com a aliança vieram os conhecimentos sobre a lei de Deus e a responsabilidade de obedecê-la. Após terem escolhido seguir a Deus, o povo precisava conhecê-lo. Então, o Senhor deu um conjunto de mandamentos e diretrizes, que podem ser encontrados nos livros de Êxodo, Levítico e Números, para ensinar ao povo como viver segundo a vontade dele. Israel não mais poderia dizer que não sabia a diferença entre o certo e o errado. A nação prometeu seguir a Deus, descobriu como fazer isto e adquiriu a responsabilidade de fazê-lo. Se Deus mandar que você levante acampamento e enfrente um desafio dado por Ele, você está pronto para obedecer. Foi um tremendo fardo para Moisés guiar a nação. Ele poderia não ter completado a tarefa, caso não contasse com a ajuda de Deus e de outras pessoas. Assim como nações, empresas e organizações, na medida em que as igrejas crescem, tornam-se complexas. Surgem as necessidades e disputas internas. Um líder não pode tomar sozinho todas as decisões. Precisa de colaboradores fiéis. Talvez, assim como Moisés, você tenha uma propensão para tentar fazer todo o trabalho sozinho. Por medo ou vergonha, não pede ajuda. Mas lembre-se: Moisés tomou uma sábia decisão ao compartilhar a liderança com os outros. Em vez de tentar lidar com as maiores responsabilidades sozinho, procure compartilhar a carga de forma que outros possam ajudá-lo e exercitar seus dons e habilidades dados por Deus em prol da igreja. Moisés demonstrou ter algumas qualidades comuns nos bons líderes,
como sabedoria, experiência e compreensão. Elas são bem diferentes daquelas que costumam ajudar a eleger os líderes de hoje: boa aparência, riqueza, popularidade e disposição para fazer qualquer coisa para chegar ao topo. As qualidades demonstradas por Moisés devem ser cultivadas por nós que lideramos e devem ser identificadas naqueles a quem elegemos como líderes. Os espias foram enviados a Canaã não para julgar se os israelitas deveriam ou não entrar lá, mas para descobrir por onde eles poderiam entrar. Ao retornar, porém, a maior parte dos espias concluiu que não valia a pena enfrentar os obstáculos para possuir a terra. Deus teria dado aos israelitas o poder para conquistarem Canaã, mas eles temeram os riscos e decidiram não enfrentar os desafios. Deus nos dá o poder para superar os obstáculos, mas assim como os israelitas, tomados pelo medo e ceticismo, costumamos permitir que as dificuldades controlem nossa mente. Seguir a Deus a despeito dos obstáculos é o caminho certo para desenvolver uma fé corajosa e sobrepujante. Moisés relembrou a Israel a história da missão dos espias à Terra Prometida. Recordou que quando eles retornaram com o relatório sobre os gigantes e as cidades muradas, os israelitas temeram prosseguir e começaram a reclamar de sua condição. Josué e Caleb enfatizavam que a terra era fértil, o inimigo vulnerável e Deus estava ao lado deles. Tornamo-nos temerosos e ficamos imobilizados quando focamos os aspectos negativos de uma situação. Mas é muito melhor olhar o lado positivo, a orientação de Deus e suas promessas. Diante de uma importante decisão, descubra o que deve fazer e haja com fé. Olhe para as bênçãos enquanto confia em Deus para vencer os obstáculos. Os problemas não podem roubar sua vitória. Canaã era uma terra com gigantes e fortalezas imponentes. Os descendentes de Anak deviam ter entre 2 metros e 22 metros e 70 de altura. As cidades fortificadas possuíam muros de aproximadamente 9 metros de altura. O medo dos israelitas era compreensível, mas não desculpável, pois o Deus Todo-Poderoso já lhes havia prometido a vitória. Deuteronômio 2. Quando os israelitas estavam para passar por Seir, Deus ordenou que fossem cuidadosos. Eles eram conhecidos como guerreiros. Os descendentes de Esaú, os edomitas, ficariam apreensivos quanto a grande multidão de israelitas passasse por Seir. Deus alertou os israelitas para que não iniciassem uma guerra, que respeitassem o território edomita e pagassem pela água e pela comida que recebessem. Deus queria que Israel lidasse de forma justa com os edomitas. Nós também precisamos agir assim com as pessoas. Reconheça os direitos dos outros, mesmo os de seus oponentes. Ao agir de forma sábia e justa, você se torna apto para estabelecer ou restaurar um relacionamento. Tanto Moabe quanto Amon haviam se livrado dos Refais, povo alto como os gigantes, conhecido como Emins pelos Moabitas e como os Anzumins pelos Amonitas. Se os nossos inimigos parecem muito fortes, precisamos lembrar que Deus pode dar-nos a vitória assim como fez com os israelitas. Israel não precisava passar 40 anos a caminho da terra prometida. Deus sentenciou seu povo a peregrinar no deserto porque ele rejeitou o seu amor, rebelou-se contra a sua autoridade, ignorou seus mandamentos para uma vida correta e escolheu quebrar o acordo registrado em Êxodo 19:8, 24, 3-8. Em suma, Israel desobedeceu a Deus. Costumamos dificultar a jornada da vida mais do que o necessário por causa da desobediência. Aceite o amor de Deus, leia, siga os seus mandamentos e prometa ficar com Ele em qualquer situação. Você descobrirá que a sua vida será menos complicada e mais compensadora. Deus disse a Moisés que faria com que as nações inimigas temessem Israel. Pelos padrões seculares,
o exército de Israel não intimidava, mas tinha Deus a seu lado. Moisés não precisava preocupar-se com seus inimigos, pois eles temeriam Israel. Deus está sempre à nossa frente nas batalhas diárias, preparando o caminho e derrubando as barreiras. Precisamos segui-lo de todo o coração e estarmos aliados à sua liderança. Deuteronômio 3. Os israelitas enfrentaram um grande problema, o bem treinado exército de Og, rei de Basan. Israel tinha poucas chances, mas venceu porque Deus batalhou pela nação. Deus pode ajudar seu povo a despeito dos problemas que ele enfrenta. Não importa o tamanho dos obstáculos, lembre-se que Deus é soberano e manterá suas promessas. Que notícias encorajadoras para Josué, que precisava liderar seus soldados contra as ímpias nações estabelecidas na terra prometida. Uma vez que Deus prometeu ajudá-los a vencer todas as batalhas, Josué nada tinha a temer. Nossas batalhas podem não ser contra exércitos ímpios, mas são tão reais quanto as de Josué. Quer estejamos resistindo às tentações ou combatendo o medo, Deus promete lutar ao nosso lado e por nós enquanto o obedecermos. Deus havia deixado claro que Moisés não entraria na terra prometida. Mandou que Moisés comissionasse Josué como novo líder e o encorajasse nessa nova função. Este é um bom exemplo para as igrejas que eventualmente precisam substituir seus líderes. Os bons condutores preparam seu povo para que tudo possa correr bem em sua ausência, descobrindo pessoas com potencial para a liderança, provendo o treinamento necessário e buscando formas de encorajá-las.